O Senhor Deus ordenou seus patriarcas a vários roubos seguindo de assassinato. Deuteronômio 20, versículo 13 e 14, 14, 16, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo o homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres, e as crianças, e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. A Deus doido, tem abominação, iniquidade e pecado maior que roubo seguido de morte. Cadê o livre-arbítrio? É assim que a Bíblia é livro que ensina moral. Ouça mais. Josué 8, versículo 1 ao 35, e o versículo 1, 2, 19, 25, Então disse o Senhor a Josué, não temas, e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que, para vós, tomareis ou melhor roubarás, os seus despojos, e o seu gado, põe emboscadas à cidade, por detrás dela. E ainda são covardes ao fazer emboscadas, pega o povo inocente à traição, então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e, estendendo-o a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram, e apressando-se, puseram fogo na cidade. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas povinhos santo ladrões, covardes e assassino roubaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Puta que o pariu, o Senhor Deus Pai ladrão, covarde e assassino, mais que exemplo a sua Bíblia dá ao seu povo até hoje. E se o tal Deus bíblico é imutável e não muda, então os homens e mulheres da fé, devem sair por aí matando e roubando, porque a lei do Senhor Deus bíblico está no anel da cueca dele. Hebreus 7, versículo 1, 2, porque Melquisedeque rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo kkkk, saiu ao encontro de Abraão, quando regressava da matança dos reis, e o abençoou Melquisedeque as atitudes de Abraão, por Abraão ter concordado com o assassino e roubos que Melquisedeque, servo fervoroso do Senhor Deus, assassinou e roubou os reis e suas nações kkkkkk, e Abraão deu o dízimo de tudo o que roubou ao Senhor Deus. Com passa desta gangue de ladrões e assassino, é foda este povo e o seu Deus. Sim, ó homens e mulheres da fé cristã, vocês devem fazer que nem o seu pai da fé, Abraão. Visto que o seu Senhor Deus disse a Abraão, então o levou fora, e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pudes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência, Abraão. Até 1000 gerações kkkk, 1000 gerações, gaja vocês verão uma pequena soma destas 1000 gerações de Gênesis 15, versículo 5, 18, Abraão homem covarde, e que apoia assassino Melquisedeque e aceita muitos produtos de roubo seguido de mortes de inocente, é este que é o pai da fé. E o Deus dele não tem onisciência e o testou a fé kkkk, pedindo para Abraão assassinar o filho, e Abraão é um homem covarde duas vezes primeiro por tentar matar o filho inocente. Segundo por ter dito ao rei Abimeleque que sua mulher Sara era sua irmã, e Sara gostou da transar com o rei kkkk, Gênesis 20, e o tal Senhor Deus não sabia que o Abimeleque não tinha transado com Sara ainda kkkk, ouça versículo 3, 4, e o Senhor Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste,
porque ela tem marido kkkk, isto é pergunta que um tal Deus que tem onisciência faz, mas o rei Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, mas Senhor Deus, matarás também uma nação justa? Porque eu não transei com ela kkkkkk. Números 21, versículo 23 ao 26, reflita e vejas, você leitor bíblico, és obrigado a aceitar estrangeiro super desconhecido em sua cidade ou casa. Ouça o que este povo louco do seu Deus bíblico fez. Mas Israel os matou o rei Sihon e toda a população do país ao fio da espada, e tomou, ou melhor, roubou a preço de sangue inocente, a sua terra em possessão. Assim Israel tomou todas as cidades, e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias kkkk, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sihon, e consumiu a Ar dos Moabitas, e nós os assassinamos. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. E de tal maneira o mataram a fio da espada, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão, a mando do Senhor Deus ladrão e assassino. Números 21, versículo 28 ao 35, onde diabo fica a lei não matarás e não roubarás. Lamento por esta palavra, as leis está no cu do Senhor Deus e seu povo ladrão e assassino, e estes sinais de transgressões têm que seguiram aos que crê na Bíblia até hoje kkkkkk, Lucas 19, 27. 1 Samuel 15, versículo 3, 8, vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam, ou melhor roubaram o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia. E como o Senhor Deus é burro ainda se arrependeu kkkkkk, versículo 10, 35, talvez os irracionais da fé justificam este capítulo de 1 Samuel 15, agora é inevitável justificar os roubos e assassinato de Deuteronômio 2, versículo 1 ao 37, Deus faz seu povo 38 anos no deserto e mata boa parte deles, e o restante manda matar outras nações para roubar seus bens e terras. Veja a imoralidade do Senhor Deus Pai assassino de filhos, versículo 12, outrora os horeus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Kkkkkk herança a preço de sangue, versículo 15, ó louco meu, assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra, pela morte, do meio do povo. Versículo 21, os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar, e o Senhor Deus ladrão de terras, animais e objetos deu, todos os produtos de roubos seguido de mortes aos filhos das putas filhas de Ló. Vamos somar um bacanal familiar de Ló, Ló que é pai e avô de seus filhos com as suas filhas kkkkkk. Com esta transação familiar, talvez Ló usou de sodomia com as filhas, visto que era um costume daquelas nações kkkk, visto que estava todos os três embriagado no lindo ninho de amor familiar, concebido por Deus Pai, mais que homem justo e exemplo é Ló e suas duas filhas e seus dois filhos e neto kkkk, no qual duas filhas de Ló que o próprio pai Ló ofereceu aos sodomitas para estuprar elas e não ao dois anjos do Senhor Deus kkkk, e as duas filhas eram virgem, e o pai Ló embriagado as transou com elas, mais que exemplo de moral estes povo do Senhor Deus dá a quem é escravo da fé bíblica.
Versículo 9 de Deuteronômio 2 igual a Gênesis 19, 33 ao 38, mas vamos ao versículo 29 ao 35 de Deuteronômio 2, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sihon, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para te dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e os matamos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente roubamos por presa, repetindo que somente roubamos kkkk por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. O tal Deus é um manipulador, ladrão e assassino. Leia a continuação em Deuteronômio 3, versículo 1 ao 29, ouça o versículo 20, 23, que diabo de herança é esta que já vos tenho dado, diz o Senhor Deus de Israel, assim fará o Senhor Deus a todos os reinos, a que tu passarás o meu povo. Matem a todos e roubem tudo deles kkkk. Puta que pariu Senhor Deus, mais que exemplo de pai. Números 31, versículos 7, 8, 11, 17, 18, 22, 25, e pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, e tomaram que é igual a roubaram, furtaram, saquearam todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas, só as meninas fêmeas kkkk, que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Deixai-as só vivas as crianças e jovens meninas fêmeas viver para vós, 12.000 homens israelitas famintos por sexo kkkk. Neste versículo o povo de Deus são ladrões de vida inocente, e ladrões de bens terreno, e ladrões de consciência das meninas virgem, e ladrões de livre arbítrio e etc. Continuando as ações diabólicas do povo santo do Senhor Deus Pai com tudo o ouro, e a prata, o cobre, o ferro, o estanho, e o chumbo, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fez a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais. Eita Senhor Deus bíblico, mais que exemplo de transgressão da lei que você mesmo banalizou, e assim você o Senhor Deus Pai também é ladrão de sua lei. Saberás, pois, que o Senhor é Deus, Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, mantendo inocente e roubando seus bens kkkk, quem obedecem aos seus mandamentos. Confere em Deuteronômio 7, versículo 9 kkkk, 1000 gerações são equivalente a um período de uns 15.000 anos kkkk, somamos pelo menos 1000 gerações, em cada geração suas mulheres geraram um filho com 15 anos de idade, imagine as variações de 1000 gerações, as mulheres gerando um filho com idade diferente entre 10 ou 40, 50, 20 anos de diferença. A primeira geração de Abraão foi Isaque, o filho da pobre escrava Agar, Gênesis 25, versículo 12, e o período do primeiro homem Adão, depois Noé, depois Moisés, depois Abraão, e cada um com referência de 900 anos, foi o que Adão, Moisés, Noé e Abraão durou, da morte de Abraão até a de Adão é equivalente a conto 1000 anos. Abrão durou 175 anos. E da criação de Gênesis até 1000 gerações de Abraão é equivalente a uns 17 ou 20.000 anos kkkkkkkk, mas na mitologia bíblica não diz que o período de vida na Terra é só de 6.000 anos. Que controvérsia é esta? Abraão é o pai dos cristãos,
como afirma a Bíblia que sua descendência é como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a descendência de Abraão possuirá a porta dos seus inimigos, até passa as 1000 gerações. KKKKK Gênesis 22, versículo 17 igual a Lucas 19, versículo 27, o homens e mulheres da minha fé só cristã, quanto àqueles meus inimigos os pecadores, ateus, irreligiosos, iníquo e que não faz parte da minha religião e crença que não querem que eu reine sobre eles, ó meus servos só da minha religião, crença, cultura e tradição, trazei-os todos aqui, e matai-os todos diante de mim. Sim, extermine e roubem tudo deles diante de mim nas denominações cristãs. KKKKKK, a quem foi dirigida esta parábola? E qual é o objetivo dela? Gênesis 25, versículo 22 ao 34, de novo o Senhor Deus manipulando o seu povo como ele quer. KKKK, mas cadê o livre-arbítrio? Deus permite que o filho mais novo de Esaú, o filho Jacó, roube a primogenitura do irmão mais velho Isaque. KKKKK, Jacó o servo do Senhor Deus enganou a seu pai Esaú e irmão Isaque, ouça a tramenha concebida pelo Senhor Deus. KKKKK, e os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E o Senhor Deus abençoou esta lenda ação de Jacó e Isaque. KKKKKK. Como diabo uma pessoa pode ser santa violando os direitos alheios e transgredindo o mandamento de Êxodo 20? Não matarás, não julgarás, não roubarás, não cobiçarás e etc. etc. Imagine se fosse você e sua família, amigos e vizinhos da descendência dos heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus e etc. etc. Como você julgaria este ato? Porventura assassinar humano não é pecado grave? Jesus ordena a seu discípulo a roubar um jumentinho. Mateus 21, 2, 3. Vamos se pôr no lugar das nações danificadas cruelmente e inocente. O Senhor Deus provou a Abraão porque não tem onisciência. KKKK Gênesis 22, versículo 1. 1 Samuel 4, versículo 1 ao 22, os israelitas mataram uns 4.000 filisteus, e os filisteus mataram 30.000 israelitas, e roubaram o Senhor Deus em forma de arca. KKKKKK Onde diabo está a onisciência deste Deus, que é sinônimo de fracasso? Porque ele mesmo disse que era um concerto eterno. E cadê a arca com ele dentro? O Senhor Deus Pai roubou e foi roubado. KKKKKK. O Senhor Deus Pai roubou e foi roubado. KKKKKK. Amós 4, versículo 1 ao 13 e o versículo 2, 9, 10, 11, jurou o Senhor Deus, pela sua santidade de ordena roubos, pragas e assassinato. KKKK. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos,
e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir às vossas narinas, subverti a alguns dentre vós, como subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor Deus. KKKK, onde diabo está a onisciência deste Deus que fracassou na sua vingança e castigo? Veja a chacina em vão do Senhor Deus bíblico, justificando as suas crueldades em Amós 1, versículo 1 ao 15, Amós 2, versículo 1 ao 16. Sua santidade de ordena roubo. 1 Samuel 23, versículo 1 ao 29 e o versículo 4, 5, Davi orou e o Senhor lhe respondeu, e disse, eu te dou os filisteus na tua mão kkkkkk, quanto mais o povo do Senhor Deus terrorista mata filisteus, mais o povo filisteu se multiplicam na terra. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. 1 Samuel 27, versículo 1 ao 12 e o versículo 9, 11 E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, e vacas, e jumentos, e camelos, e vestes, e voltava, e vinha a Ecois. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Guet, dizendo, para que porventura não nos denunciem, dizendo, e assim Davi o fazia. 1 Crônicas 20, versículo 1 ao 18 e o versículo 1, 2, 7, aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio, e cercou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá, e a destruiu. E Davi tirou ou melhor roubou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Este grande despojo significa grande roubo. De novo o homem santo e justo Davi, onde fica a lei não matarás, não roubarás e não cobiçarás. Fica aonde? No oi de tua goiaba, sim, visto que este diabo desta lei do Êxodo 20, não é eterna, para todas as gerações universal, como diz Salmos 119, que é outra merda escrita pelo seu filho ladrão, assassino, cobiçoso, adultério, prostituto, idolatra Salomão. Todos estes humanos que foram roubados e mortos e danificados com doenças, fomes, guerras e etc, eram pessoas que exerciam sua cidadania na sua cidade. Que não eram diferentes de nós humanos nos dias de hoje. Imagine se nós estivéssemos existidos há uns 5.000 anos atrás, seríamos humanos diferentes em nossas vidas cotidianas. Não, a única diferença é a tecnologia avançada que temos hoje. Ser um cidadão consciente e exercer a cidadania é saber quais são os seus direitos e deveres para participar ativamente das decisões políticas e sociais que têm consequências na vida de todos. Que seja do passado antigo e conosco nos dias de hoje e com as do futuro muito além do que pousamos imaginar que advém, os direitos garantidos a todos os seres vivos são muitos e estão definidos na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e em outras leis. Os direitos podem ser classificados em civis, sociais e políticos. E os direitos civis são os que têm o objetivo de garantir a liberdade individual e a igualdade entre as pessoas. São os principais, esta é a principal: o direito à vida, direito à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, igualdade entre homens e mulheres, proteção da intimidade e da vida privada, liberdade para exercer sua profissão, direito à propriedade. Direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social,
proteção à infância e à maternidade, assistência aos desamparados. Os direitos sociais são os direitos que garantem e protegem a qualidade de vida e dignidade do cidadão. Isto é que é uma lei perfeita, e não as leis satânicas, cruéis, vingadora, opressores, tirania, hipócrita, farisaica desta Bíblia livro imoral. Ainda vem um idiota crente e diz: tirania, que loucura é este de tirania? Eu, Fátima, não aposto um nome estranho sem saber do seu significado. Tirania está relacionado com opressão, crueldade e abuso de poder e etc, etc. Tais vendo o crente como o seu Senhor Deus tem a essência de um tirano. Chupa agora a do seu Senhor Deus que tem sabor de uva kkkkkkkk. Idiotas irracionais, que não têm compaixão pelo seu próximo de todos os tempos e época. O seu Senhor Deus bíblico também permitiu que seus servos lhe roubassem seu nome único, nos mais de 7.000 idiomas, a uma Babilônia de nomes do tal Criador do céu e da terra, visto que só em Israel são 72 nomes, e que no Brasil 17 nomes. E como fica a mitologia de Salmo 72, versículo 17 igual a João 5, versículo 43 igual a Atos 4, versículo 12 e etc, etc. As Bíblias também foi roubada a verdade segundo Timóteo 3, versículo 16, 17, só as Bíblia aportuguesada das brasileiro esta uma aberração de adulterações e contradições. Se conferimos uma 10 Bíblia veremos as aberração de adulterações e contradições. Confiram as Bíblias cristã, tipo Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Católica, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Maranata, Igreja Rosa Cruz, Igreja Espiritismo, Igreja Testemunha de Jeová, Igreja Batista CBB, Igreja Quadrangular, Igreja Presbiteriana. E etc, etc, todas corrigida e atualizada pelo líder de cada denominação kkkkkkkk.